Paz de Deus com todos os irmãos, eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas dos irmãos. A palavra de hoje está em 1 Coríntios capítulo 6. E eu quero ler, irmãos, a partir do versículo 9. Com a ajuda de Deus e a guia do bom Espírito. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mas havia sido lavados, mas havia sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Somente esses versos, irmãos, glória a Deus. Palavra de hoje, irmãos, aleluia, bem conhecida, aleluia, do Evangelho do Senhor, aleluia, através, aleluia, da carta de 1 Coríntios, a carta, aleluia, do apóstolo Paulo, que escreve à igreja de Coríntios, glória ao nome do Senhor. Na Grécia, havia, irmãos, naquela época, alguns problemas já no início da igreja de Cristo, aleluia, na Grécia, em Coríntio. Já naquela época, aleluia, haviam homens de Deus que se batizaram, glória ao nome do Senhor, aleluia, que eram verdadeiros homens de Deus, eram, glória ao nome do Senhor, aleluia, Santo Deus, eram homens, aleluia, que também já haviam sido, aleluia, do mundo, com as suas práticas, glória a Deus, mas que foram alcançados por Jesus Cristo através do Evangelho. Mas também, aleluia, havia entre eles alguns homens que passavam, aleluia, ser homens de Deus, que falavam como eles, que se vestiam como eles, mas não eram deles, pois suas obras os entregavam, aleluia, a sua natureza humana, debochada, soberba, glória a Deus, de homens caídos, homens cheios, aleluia, glória a Deus, homens de rabo preso com as coisas do mundo. Não é o que vemos nos dias de hoje, mas o Senhor, aleluia, nos alertou sobre isso. Disse que no meio do trigo, aleluia, havia o joio. E Paulo, aleluia, tentava mostrar aos homens, aleluia, de Deus, da igreja de Corinto, como, aleluia, diferenciar os homens de Deus daqueles homens que foram plantados, aleluia, no meio da igreja pelo diabo. Esses homens que foram plantados no meio da igreja pelo mal, aleluia, eles sempre começam de uma forma bem leve, aleluia, tentando mudar as leis, tentando mudar as doutrinas, aleluia, os hábitos, os costumes, aleluia, da essência de Deus das igrejas. Homens que vivem, aleluia, aleluia, levantando calúnias, falsos um contra os outros, aleluia, glória ao nome do Senhor, sempre na sutileza, sempre, aleluia, na calma, aleluia, quando, aleluia, sussurram nos corredores das igrejas, aleluia, nos altares, nos púlpitos, aleluia, destilando os seus venenos, aleluia, dividindo aquilo que Deus uniu com a morte do seu filho no madeiro da cruz.
levando coisas e assuntos, aleluia, para fora da igreja, para os ímpios julgar, aleluia, apontar e dar o veredito daquilo que haveria de ter sido resolvido entre, aleluia, os responsáveis da igreja. Paulo então lembra, aleluia, que viver com Cristo, aleluia, é obediência, é viver, aleluia, como Cristo, é viver Cristo e renunciar às coisas do mundo. Glória a Deus. Como viver de amor, aleluia, se muitas vezes não amamos? Como vamos viver, aleluia, do perdão, se muitas vezes nós não perdoamos? Como vamos viver da fé, aleluia, Santo Deus, se muitas vezes, irmãos, glória a Deus, não temos fé, aleluia? A nossa fé, aleluia, é como um grãozinho de mostarda, bem pequenininha, glória a Deus. Mas está escrito na palavra de Deus que se, aleluia, a nossa fé for pequena, como um grão de mostarda, verdadeiramente, aleluia, podemos olhar para os montes e dizer que eles mudem de lugar, e assim eles farão, glória a Deus. Que evangelho é esse, aleluia, que passou ao longo do tempo, aleluia, glória a Deus, aonde Deus, aleluia, praticamente tem que ser o nosso escravo, aleluia, tem que fazer somente as minhas vontades, desejos. Muitas vezes encurralamos Deus, dizendo, aleluia, muitas vezes quem nunca ouviu um testemunho dentro da igreja, aleluia, equivocado, que se dizia assim: ah, mas se Deus não falar comigo hoje, eu não volto mais. Ah, se Deus não me der aquilo que eu desejo, eu não venho mais. Glória a Deus. Pois o Senhor, aleluia, deu para nós, aleluia, o seu Filho, aleluia. Aquele, glória ao nome do Senhor, que deu a sua vida por nós no madeiro da cruz. Mas há irmãos, aleluia, que não compreendem, que ainda estão naquela velha prática, aleluia. Ah, mas porque se o Senhor não deu para aquele, se o Senhor deu para aquele irmão, aleluia. Quem nunca ouviu o testemunho, aleluia, que o irmão sobe lá e diz: ah, Deus me deu carro, casa, bicicleta, glória ao nome do Senhor, uma empresa, glória a Deus, e Ele vai te dar também, glória ao nome do Senhor. E aí você pega aquilo para você, aleluia, e começa, aleluia, a encurralar a Deus. Se o Senhor deu para ele, o Senhor deu para mim, o Senhor me ama igual, glória a Deus. Santo Deus, santo é o nome do Senhor, e isto injusto, aleluia, porque dentro do seu pensamento, aleluia, se o Senhor deu aquilo para ele, você acha injusto que ele não te dê, aleluia. Mas o Senhor, aleluia, em primeiro lugar, temos que ter a compreensão, aleluia, que o Senhor não precisa de nós para nada, aleluia. Nós precisamos do Senhor, aleluia. O Senhor sim nos ama, aleluia, cada um de nós, e torce para nós, aleluia, que não se perca dos seus caminhos, glória a Deus. Mas, aleluia, Ele não prometeu nada, aleluia, a não ser, aleluia, uma vida de luta, de sacrifício, que era para nós termos bom ânimo, aleluia, escutar a palavra, guardar ela dentro do nosso coração nos dias bons, para que quando chegar os dias maus, os dias sombrios, aleluia, nós estejamos com as nossas botijas cheias, aleluia, e regozijando no amor de Deus, glória a Deus. Irmãos, te ensinaram, aleluia, nos últimos anos, que você é uma vítima, ou que você é especial, e isso, aleluia, aleluia, é resultado de pregações aonde o homem é o centro, não mais Cristo. Aonde o homem, eu posso, tudo eu sei, tudo eu faço. Glória a Deus. Paulo então, aleluia, descreve uma lista, aleluia, de tipo de pessoas, aleluia, que não herdarão o reino dos céus. E diz ele assim, aleluia, a todos nós na tarde desse dia. Glória a Deus. Não se enganem, aleluia, pois os imorais, os adúlteros, os idólatras, aleluia,
os avarentos, os caluniadores, os afeminados, os sodomitas, os bêbados, os assaltantes, não entrarão no reino de Deus. Glória a Deus. E completa dizendo: algum de nós, aleluia, éramos assim como esses homens, aleluia, mas fomos encontrados, aleluia, fomos curados, aleluia, glória a Deus, por Cristo, aleluia, fomos aceitos, aleluia, no seu reino, e através do nosso amor, através do seu amor, aleluia, fomos transformados, libertos por Ele. Mas não, aleluia, não se engane, meus irmãos, outros que estão no nosso lado nunca mudarão, aleluia, nasceram do pecado e vão morrer no pecado, e tentam com suas, aleluia, glória a Deus, picuinhas, tirar até os salvos do caminho da salvação. Muitos, aleluia, irão dizer: meu Deus, que lista forte, que lista é essa? Aleluia. Não, irmão, isso não tem nada a ver. Isso era coisa antiga, agora mudou. Glória ao nome do Senhor. Santo, santo Deus. Quantos, aleluia, de vocês, aleluia, glória a Deus, se deparam com essa situação, aleluia, todos os dias. Assim, aleluia, repreenda quando estiver dentro dessa situação, quando algum irmão, alguma irmã, aleluia, tentar, aleluia, colocar você na lista de Satanás, você, aleluia, glória a Deus, repreende em nome de Jesus Cristo Nazareno. E se continuar ainda, aleluia, a pelega, a briga, glória a Deus, entue essas palavras: para trás de mim, Satanás, o que tenho contigo, aleluia. Nós não temos mais nada com ele, meus irmãos, porque já foi pago, aleluia, nossa dívida no madeiro da cruz. Glória a Deus, santo Deus. Há situações, aleluia, que requerem jejum e oração. Então, o irmão Paulo, aleluia, através dessa palavra, nos mostra na tarde desse dia, glória a Deus, que nós devemos ser, aleluia, glória a Deus, nas igrejas, aleluia, de como nós devemos, aleluia, atuar nos cultos, ir somente para adorar e agradecer, aleluia, com reverência, com amor, em forma, aleluia, de retribuição a Deus. Glória ao nome do Senhor, de todas as maravilhas, aleluia, do mundo de ilusão que Ele nos tirou, aleluia, glória a Deus, por tudo que Ele nos deu, nos salvou, aleluia, do mundo do pecado, aleluia, e novamente, como já foi dito, do mundo da ilusão, limpou nossas feridas, aleluia, nos deu casa, nova família, nova roupa, aleluia, novo propósito, nos deu um novo caminho a seguir, glória a Deus. Vamos, aleluia, andar nesse caminho, aleluia, sem julgamento, sem apontamento, somente, aleluia, em mente com um amor, aleluia, glória a Deus, aleluia, como o Senhor nos ensinou. Igreja de Jesus Cristo, aleluia, ouve na comunhão, aleluia, do Espírito, aleluia, o que o Senhor diz nessa tarde às igrejas. Vem ondas grandes por aí, aleluia. Vem coisas pesadas, aleluia, nesse ano que vai entrar, glória a Deus. Coisas que, aleluia, vão abalar as estruturas morais, as estruturas intelectuais e principalmente, aleluia, as coisas espirituais, aleluia. Vão acontecer guerras, aleluia, que são, aleluia, aleluia, guerras de perto, aleluia. Glória a Deus. Vamos lutar, aleluia, não só por nós, mas por tudo aquilo que acreditamos. Vamos lutar por aqueles que amamos, aleluia. Não é hora de deixar a fé se abalar, glória a Deus. Baixar as armas, aleluia, que Deus nos deu. Não é hora, glória ao nome do Senhor, aleluia, de esmorecer, aleluia, mas sim de ficar vigilantes, atentos, de olhos abertos e ouvidos, aleluia, em tudo que passa ao nosso redor, pois a batalha, aleluia, da nossa vida já começou, glória ao nome do Senhor.
a luta por nossas almas começou e através dessa palavra, aleluia, da tarde desse dia, vai, aleluia, glória ao nome do Senhor, vai entrar como, aleluia, uma flecha no nosso coração, aleluia, glória a Deus. Pois o Senhor, aleluia, através dessa palavra, aleluia, diz hoje, aleluia, que só vão passar para o outro lado, aleluia, glória ao nome do Senhor, aqueles que estiver com Cristo. Não tem outra solução, irmãos, não terá outro jeito, aleluia, de nós vencermos essa guerra, de nós vencermos essa luta, aleluia, a não ser aquela que, se nós não estivermos com Cristo. Para aqueles, aleluia, que ouviram a voz do estranho, aleluia, infelizmente o lago de fogo te espera. Aquele papo que isso pode, aquilo pode, o cemitério já está cheio. E as almas, aleluia, já estão na tortura eterna, glória a Deus. Mas ainda, irmãos, aleluia, dá tempo. Cristo está às portas. Corra, aleluia, enquanto dá tempo, glória a Deus. Santo é o Senhor. Faça, aleluia, da sua vida, aleluia, peça mudança, traga discernimento espiritual, aleluia, mude seus hábitos, aleluia, porque dentro de você há um dispositivo, aleluia, na onde mesmo na iniquidade, tudo aquilo que você faz, aleluia, há uma voz dentro de você que diz que você está fazendo errado. É aquele sentimento, aleluia, que depois que passa a euforia das coisas, você fica triste, sozinho, glória a Deus, um sentimento de vazio, glória a Deus. É nesse espaço, aleluia, que você tem que ser, aleluia, é nesse espaço que você tem que procurar preencher. E o único que pode preencher esse espaço, aleluia, e dar um abraço dentro do seu coração, na sua alma, chama-se Jesus Cristo, o autor da salvação, glória a Deus. Irmãos, aleluia, glória a Deus, santo Deus, os tempos cada dia vão ficar mais estreitos, escuros, apertados, glória a Deus. Mas com Cristo, aleluia, que é a luz do mundo, Ele vai clarear o nosso pé e nos dando direção para alcançar a vida eterna. Esta é a palavra. Deus seja hoje e eternamente louvado.